Abra sua Bíblia comigo em livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Aquele texto que todo mundo conhece, mas pouco pratica. Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Foi mais ou menos assim, né, Renata? Eu nem sabia que você testemunha hoje. Agora que isso aqui é muito forte. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus estava falando aqui, na verdade, que muitas pessoas usam esse versículo de uma maneira de ofensa, né? Para dizer assim, quem me abençoar, quem me amaldiçoar. Mas na verdade Deus estava dizendo assim, ninguém vai entrar no seu caminho, porque eu estou chamando você para uma coisa entre eu e você. E quem quiser entrar no seu caminho, se quiser, entre para te abençoar, porque se for para te atrapalhar, vai se ver comigo. É isso que Deus está falando, só isso. E diz para ele assim: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão. Então ele ouve e toma uma decisão. Sabe o que acontece aqui? A primeira coisa, Deus está pedindo algo de Abraão. É muito bonito quando a gente conhece a história e conhece o final da história. Para você pegar uma história pronta e contar ela, você tem várias vertentes, mas eu quero levar você ao entendimento de Abraão ouvindo isso. Deus falando com ele: sai do teu lugar. Deus estava pedindo algo a ele. Deus estava pedindo a ele para fazer alguma coisa. A questão é, algo que Deus está pedindo para você deixar? Está pedindo para deixar sua terra, seus parentes. Não era um pedido atrativo, não era algo que as pessoas respondem de bate-pronto. Primeira coisa que as pessoas vão fazer, principalmente nos dias de hoje, que quando recebemos algum chamado, algum direcionamento, ou Deus fala conosco, a gente vai perguntar primeiro: quanto é que eu vou ganhar, para onde é que eu vou, o que vai acontecer? Senão ninguém sai do lugar. Deus está pedindo algo a ele, para ele deixar. E o que ele tinha para deixar? Muita coisa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o momento da vida de Abraão, do seu chamado. Porque quando Abraão ele é chamado por Deus, eles moravam numa região chamada Ur dos Caldeus. Para você ter uma noção do que seria isso, Abraão, ele morava numa região fértil de Oriente Médio. Mais de 75% da terra é desértica, mas nesse momento ainda existe até hoje uma grande parte do rio Eufrates, já não tem mais água. Isso já é uma profecia bíblica, mas nessa época tinham dois rios importantes, e a palavra Mesopotâmia, meso significa entre, potâmia significa rios. Então existiam dois rios importantes na região que cortavam todo o Oriente Médio, que dava no Golfo Pérsico. A questão é que quando você olha para o mundo dessa época, Abraão morava numa região de prosperidade, porque onde tem água tem vida. Então, uma região que, por ter prosperidade, era buscado por todos os povos, e era uma região cosmopolita. O que significa isso, né? Uma região e também ecumênica. Cosmopolita pelo fato de existir vários povos que habitavam juntos na mesma terra, e juntos com os povos tinham as culturas diferentes. Era tudo diferente. Não eram apenas, quando se fala isso, parece que Abraão era o servo de Deus. Primeiro que ele não é Abraão, é Abrão, é um nome singular, e vai chamar ele. O seu pai era idólatra,
a sua família perdida, e Deus vai chamar por causa da região, da região onde ele morava. Porque quando nós olhamos e vemos Deus chamando Abraão, achamos que seja em qualquer lugar, qualquer terra, e Abraão abriu mão de qualquer coisa. Não. Abraão, primeiro, ele não tinha motivos para receber um chamado aos olhos humanos. Ele já tinha 75 anos, a Bíblia diz que o seu corpo estava amortecido, tá? E a sua esposa Sarai era o quê? Estéril. Então ele não tinha muita coisa para tipo, qual motivação que eu vou sair daqui? Que motivação que eu saio daqui? A minha vida já meio que está no final. Eu moro bem, sou rico, tenho dinheiro, tenho animais, tenho prosperidade. Eu vou sair daqui para uma aventura com a idade que eu estou, com o momento que eu estou vivendo. Ele não morava num lugar onde tinha nada, onde que, como diz, né, na terra de cego que tem olho de vidro é rei. Ai meu Deus, será que é isso? Não? Na terra de cego quem tem olho é rei. Um olho é rei. De onde eu tirei olho de vidro? Então ele vai sair da terra dele. Para quê? Qual seria o motivo? Para ser pai? Mas há uma coisa interessante nesse texto que eu nunca, na verdade, ministrei a palavra por esse ângulo. Se vocês pegarem aqui o mapa, vocês vão ver aquele branquinho ali, o mar Mediterrâneo. Vocês vão ver, subindo o Mediterrâneo ali, aquilo ali é Israel, a nação de Israel. Embaixo tem Jericó ali, tá vendo? Essa parte ali de cima é o Egito, é a parte norte, descendo o Rio Nilo. O Rio Nilo forma lá em cima uma letra do alfabeto grego, que é o delta, tá? Que ali, se você ver, tem cabeceiras de rio, porque é o único rio no mundo. Caraca, essa daí virei medieval agora. De pé. Que é isso? Gente, 18 anos já deu, chegou a hora de eu ir, né? É muito doido nessa igreja. Então, mas funciona, né? Então, aqui ó, tá vendo? Aqui é Israel, aqui essa parte do Egito, aqui, o rio Nilo é o único rio no mundo que nasce invertido, do norte para o sul. Aí faz essa cabeceira aqui, ó, parece um triângulo, só que é alfabeto grego, tá? Chamado delta. Aí você vem para cá, essa região aqui em cima são os problemas de Israel, tá? Aqui é o Líbano, aqui é a Síria e aqui, contornando todo o mar, parte de cá é a Jordânia. Essa parte aqui até o Golfo Pérsico, tá? O deserto da Arábia vem aqui. Aqui tem, ó, os babilônicos, os sumerianos, os caldeus, os assírios, Nínive, Assur. Então toda essa região aqui, ó, é um rio. Esse rio chama-se Eufrates e aqui chama-se Rio Tigre. Essa região toda aqui tinha muita prosperidade. Aqui é a região de Abraão, Ur. Abraão morava aqui. Cadê Ur? Vocês estão de... não posso falar. Ó, Ur está aqui, né? Então, Ur dos caldeus, essa região que Abraão morava, pertinho do Golfo. Toda essa região entre esses dois rios, até aqui em cima, era a única fonte de prosperidade. Qual é a fonte de Israel? Esse riozinho assim, chamado Jordão. Aqui é o Mar Morto, houve um deslocamento da placa tectônica, e aqui é o Red Sea, que é o Mar Vermelho, que era conectado aqui, não conecta mais, tá? Aqui é o Golfo de Suez, o Golfo de Araba. Aqui, ó, vai fazer a primeira divisa do Egito com Israel, na primeira cidade chamada Eliate. Então aqui, eu só quero que você veja aqui, para você entender que não foi num lugar, ou será que ele morava em Botafogo, Copacabana? Não, aqui ó, Ur, uma região próspera. E aqui tinha aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó? Um monte de povos. Você vê esse monte de povos aqui? Vê? Não, aqui para a Ásia Menor, aqui começa, aqui em cima está a Turquia.
Essa região aqui toda, olha a quantidade de gente, olha a quantidade de povos que viviam aqui. Por causa do quê? Do rio, por causa da... Pega um homem de 70 anos, com o corpo amortecido, com uma mulher estéril, e vai tirar alguém dessa região aqui, para quê? Tu tá aí, cara. Para quê? Hein? Para quê? Qual o motivo que ele tinha de sair daqui? Tinha tudo, mas ele não tinha o quê? Um filho. Diga para o irmão que está do seu lado, só tem uma coisa que te move de um lugar que está muito bom, está acomodado, não sente falta de nada. Só tem uma coisa que faz com que você saia desse lugar para ir para um lugar que você ainda não conhece. Promessa. Eu quero usar você hoje como referência, Renata, aproveitando esse seu testemunho. Por quê? Porque Abraão, a Renata, quando ela trabalhava embarcada, era 15 dias aqui, 15 dias lá, e ela não precisava sair da empresa, a empresa não ia mandar ela embora, ela que resolvia tudo. E ela ganhava um bom salário. Então, sair da empresa dela, ninguém sai de um lugar onde está tudo bem, para ir para um lugar e ficar desempregado. Mas foi isso que ela fez. Ela saiu e ficou desempregada. Ela não foi. A outra empresa não falou assim: vem para cá que agora eu vou. Não, é assim que nós movimentamos a nossa vida. Tem que estar certo, tem que estar certinho. O que vai me dar? O que vai fazer? Senão eu não vou. E é por isso que não vive promessa. Porque a promessa está longe do lugar chamado Ur dos Caldeus, zona de conforto. O que Abraão não tinha, que a terra com toda a prosperidade dava a ele, era o quê? Um filho. E aparece um doido chamado Deus e fala, com todo respeito, falo isso para você entender, dizendo assim: ei, sai daí, larga a tua família, larga tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que Deus não mostrou a Abraão a terra? Porque se Deus mostrasse Canaã, ele não ia. Olha para a geografia, ele ia para essa região aqui, ó, amarela. Ali, ele ia? Não. Todo amarelo ali é deserto. Ele ia falar assim: não, o senhor está me tirando daqui para uma região de deserto? Eu não vou, eu não preciso ir. E Deus fala assim: eu não vou te mostrar para onde você vai, apenas saia. Deus estava pedindo a ele. Abraão não sacrificou. O primeiro sacrifício de Abraão nem foi o dízimo de Melquisedeque. O primeiro sacrifício de Abraão foi sacrificar da onde ele estava, por obediência. Foi sair do lugar do conforto para o lugar do desconforto. Foi se mover para um lugar onde a voz de Deus, se não for a voz da sua vida, você vai viver pela voz dos homens. E a voz dos homens mentem. Eles te prometem e depois não cumprem. Nem todo mundo vai cumprir o que fala. E mesmo que cumpra, você nunca vai poder ter a experiência de seguir para um lugar onde Deus está te enviando, onde Deus está te mandando, pelo fato dele ter falado. Somente isso. O que move Abraão é: Deus falou, e se Deus falou, eu abro mão de toda a minha riqueza e eu vou em direção a esse filho. Eu estou com o corpo amortecido. Já tinha um tempinho que Abraão não fazia nada. Sara, estéril, com idade. Esterilidade numa pessoa nova, você dá procura. Ninguém muito velho vai procurar, vai fazer, porque não tem entendimento, vive de acordo com esse mundo. O apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele vai dizer assim: gente, povo, eu rogo a vocês que se entreguem a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo. E entregar como sacrifício vivo é o que Deus falar, apenas obedeça. Agora, se Abraão tivesse ficado em
Ur dos Caldeus, o nome dele nunca seria conhecido. Quando você está no lugar do conforto, nada te falta, mas ninguém te conhece. As pessoas só vão conhecer você quando vê o quanto que você é extraordinário para mover coisas que no lugar onde você está, anos se passaram e ninguém nunca fez nada. E quando você chega, você movimenta e você faz as coisas acontecerem e você passa a ficar conhecido pelo fato de você encarar apenas um mandato de Deus por obediência. Deus estava falando: sacrifica Ur e vai para o lugar que eu te mostrarei. Que profundo isso. Agora, larga a parentela, porque tua parentela é confusa. A tua parentela não está na mesma sintonia que a minha. Então você precisa sair da sua parentela e ir nesse intermeio que ele sai. Ele vai para uma outra região que não está aqui, naquela parte mais acima, um pouquinho, chamando Padã Aram. E ali ele vai permanecer um tempo e o seu irmão falece, então fica o seu sobrinho. E por um momento, aí é forte isso. Vocês querem ouvir essa mensagem? Ele vai dizer: quem quer ouvir essa mensagem? Você está pedindo, eu vou te entregar. Então no momento que ele está dizendo assim: olha, não leva, mas ele sente pena, porque o sobrinho está sem pai, e eu vou levar ele, mas Deus falou: não leva parentela. Quando Deus diz para ele não levar a parentela, o fato dele sair sem parente, Deus cuidava do parente. E eu quero dizer para você quantas pessoas estão doentes porque estão tão dependentes emocionais dos seus parentes. Você está vivendo a história do seu parente, você está sofrendo o sofrimento do seu parente e você não está vivendo promessa nenhuma. Quando você sai e se afasta, é a única maneira que Deus tem de cuidar deles, de fazer, porque se você morrer, todos os teus parentes vão continuar vivendo. Deixa de ser bobo. Todas as pessoas que estão agarradas no teu pé, te sugando, igual um sanguessuga, igual um avatar, meu irmão. Se você permitir que isso aconteça, você vai começar a viver a vida de todo mundo, menos a sua. Abraão, por um momento, ele é contagiado por isso aqui. Então o que ele faz? Ele pega e leva o sobrinho. Ah, não tem nada a ver. Lá na frente a coisa ficou estreita. Não era para levar. Não se obedece a Deus pela metade, não se obedece um pedaço, não se obedece uma coisinha, não se obedece uma história, se obedece por inteiro. Ou sai ou não sai, ou se sai, sai do jeito que ele manda. E Deus falou para ele: me dá Ur, que eu vou te levar para um lugar onde eu posso te dar aquilo que Ur nunca vai entregar para você. Aleluia. Você pode abraçar esse crente aí que está do teu lado e diga para ele: existe um lugar preparado para você, que vai te entregar o que o lugar onde que você está não consegue mais entregar. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto Deus nesse lugar. Não é simples sair de Ur dos Caldeus. Não foi algo simples. Quando lemos e conhecemos a história, parece que está tudo bem. Eu estou te mostrando na geografia que não era simples sair de uma região próspera para ir para o deserto. E foi isso que Deus fez com Abraão. Tirou ele da prosperidade e levou ele para o lugar desértico, idoso. Mas é no lugar desértico, foi lá que ele pôde ouvir o neném chorar. Foi lá que ele pôde pegar o seu filho no colo, porque em Ur dos Caldeus, por causa da região ser extremamente ecumênica, cada um com a sua religião, cada um com seus deuses, cosmopolita, por ter vários povos que moravam no mesmo espaço geográfico. Olha aquilo ali, quanta gente estava ali, quantos reinos passaram por ali. E todos esses reinos se findaram, nenhum deles vingaram durante um tempo e depois acabaram. Os babilônicos surgiram com força, acabaram. Todos, os persas surgiram, acabaram. Os otomanos
acabaram. Todos eles não ficaram, mas quem chegou em Canaã viveu a maior promessa que poderia alguém receber: poder dar concepção a uma vida, e não uma vida, mas a um homem, porque Isaac não representava Isaac, representava a história de Abraão, representava a descendência de Abraão, representava um dos patriarcas de uma nação inteira chamada Israel. Talvez tenha algo tão maravilhoso e você não vai, porque você fica segurando nas coisinhas e falando assim: esse aqui tá bom. Vai, porque é lá para onde você vai que eu vou fazer o seu nome ficar conhecido. Vai, porque lá quem te abençoar eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Vai, porque lá através de você vai surgir um povo, e esse povo vai ser um povo abençoado, e todas as famílias da terra, e olha, a minha, a sua, todos nós somos abençoados por causa da decisão de um homem que deixou o certo pelo incerto. Quer conhecer Deus? Viva por fé. Não parar com esse negócio de hoje vivemos num mundo. Eu vivi numa época no evangelho de 1980 até 90, que pessoas abriam mão de Ur para ir servir a Jesus de verdade. Hoje, para se servir a Deus, eles perguntam: quanto eu vou ganhar? Isso, e você fazer sabendo quanto vai ganhar, é boca para fora, irmão. Só entrega o que se paga. Hoje são poucos que querem verdadeiramente dizer: eu te obedeço, eu vou para onde o Senhor mandar. E por isso que na nossa igreja, muitas igrejas foram fechadas, porque o medo de saber como vai ficar suas famílias, e foram tão inúteis e foram tão pequenos que hoje estariam muito melhor do que estão hoje, mas não entenderam a lei de Abraão. Preferem ficar no pouco para viver o muito, porque o muito está no deserto, está somente em Deus, no coração dele. No coração dele. Há algo que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Diga para o seu irmão: Abraão saiu sem saber para onde ia. Agora diga para ele: isso você já sabe, mas tem uma coisa que você não sabe. Ele sabia com quem ia com ele. Quem está contigo? O Deus de Israel? Nunca vi um justo mendigar o pão. Tu passa por um momento difícil, passa, mas mendigar o pão, passar anos na escassez, é porque você não obedeceu ainda por inteiro. Se a tua terra está seca, a tua casa está seca. Se a tua terra não tem semente, os teus armários não têm comida. É uma chamada para um sacrifício. A chamada de Abraão: sai desse lugar próspero, que você tem tudo, e vai para um lugar que tu vai passar um bocado, mas tu vai aprender tanta coisa. Qual o momento que a gente mais aprende, gente? Já arrumaram outro mapa aí? O mapa, vocês estão estudando agora? Isso aí. Aí vai a saída de Abraão, lá onde Abraão vai parar. Arã, Padarã. Que isso, pastor? Cara, o negócio aqui é sério, né? Ó, no Maracanã, em cima do flamenguista aqui, ó. Aqui, ó, ele sai daqui. Olha a região aqui, ó, próspera aqui, pá. Olha quanta gente aqui, tudo aqui. Ele vem aqui, ó, Ur, muito perto do Golfo, tá? O que tem aqui agora? Aqui, ó, gente, por incrível que pareça, sabe quem está aqui? Urze, não sei o que estão, aqui, ó, Cazaquistão, colado aqui. Aí começa a vir Iraque aqui, e aqui o nosso querido Irã. Aí vem para cá, ele vem para cá, depois ele vem descendo, e ele chega no lugar chamado Siquém. Olha a trajetória de Abraão. Quando você pega aqui, você vai pegar arqueologia e vai estudar um pouquinho, são aproximadamente 700 km
para um coroa de 75. Deus está doido. A gente não consegue entender o plano de Deus, por isso a igreja fica assim, ó. Até quando, Senhor? Até quando? Cara, continua andando, espera chegar. Espera, vamos embora, vamos continuar andando. Ele não saiu daqui, chegou aqui. O problema é que ele para aqui. Quando ele para aqui, começa a sofrer com o irmão e leva o sobrinho com ele. E foi um dos problemas. Eu não quero falar nem sobre Ló. Quero falar sobre quem? Abraão. Há algo que Deus está pedindo para você deixar. Termino aqui a minha mensagem. Algo que Deus está pedindo para você deixar, que é confortável. E eu ouço muitas pessoas nos regiões dizer assim: consegui algo melhor. Foi Deus que mandou você para algo melhor? Não, porque fulano. Enquanto um procura estabilidade, os servos de Deus vivem por fé. Pela fé. Sabendo o seguinte, Renata, e para onde você está indo é um novo. Não tem garantias que lá nos Estados Unidos todos vão chamar você de I love you. Yes. Mas quem vai com você? Ele vai para os Estados Unidos? Ele vai para a Groenlândia? Ele vai para qualquer lugar do mundo. Quando você vai com a palavra dele, não tem ninguém que possa impedir o que ele quer fazer e cumprir na sua vida. Eu quero convidar a você a fazer como Abraão nessa noite. Entender quem é que está chamando para você e está dizendo: eu vou contigo. Ele não estava sozinho em momento algum. Ele não mandou ele ir, se vira. Ele falou: eu vou com você. E nessa caminhada, Abraão viu a provisão de Deus, Abraão viu as mãos de Deus, o cuidado de Deus e viu o seu corpo ficar viril. Um dia ele chama Sara, fala assim: Sara, vamos namorar. E Sara riu, né? Do namoro. Tá, velho, assanhado, vamos embora, alguma coisa vai acontecer. Aquela noite, eles voltaram aos 22 anos de idade. Que noite aquela, Abraão até suou. E naquele momento, passando um mesinho, começou Sara. As mulheres mais ricas, seus desejos são: eu quero sushi, sashimi. O desejo da minha bispa, tadinha, comer tijolo. O que mais tinha lá onde eu morava era tijolo. Come tijolo de que você quer, com sal, comer foi gelo, não foi? Gelo, comeu gelo. Por isso que a coisa está fria, porque comeu tanto gelo. E ela falava assim: faz gelo para mim. Eu falei: opa. Botava a forminha no... Aí ela: eu quero gelo. Ai, que delícia de gelo. Aí vem a riquinha, né? E fala assim: eu quero no Village Mall. Eu quero aquela bolsa. O Village Mall não é um lugar muito bom para a gente ir, gente. Você se sente um pouco mal lá. Porque eu vi uma loja chamada assim Vuitton. E eu vi uma bolsa, eu falei assim: cara, eu vou comprar essa bolsa aqui para minha esposa. Pequenininha, né? E a letrinha, aí eu fui, cheguei, vou comprar para ela. Quando eu olhei, estava assim, 17.700 e pouco. Falei: não, deve ser 1.700 e pouco. Aí eu fiquei olhando, nisso veio a moça: posso ajudar? Eu falei: pode sim, por favor. Qual é o valor que está aqui? Ela: 17 mil. Eu falei: nossa, barato, né? Não é um lugar bom para passear, entendeu? Vai sair todo mundo triste. Mas elas querem a da Vuitton, eu não conheço muito, Prada. Tu anda de Prada, né, Jaqueline? Anda de Prada com a calça rasgada aí, emendada.
Tá bom. E aí a primeira loja famosa que eu entrei, com um casal de amigos que falou assim: bispo, eu quero te dar um presente, mas você tem que ir. Eu falei: ih, meu Deus, onde é que a gente vai? Eu entro numa loja chamada Zara. Eu entrei, eu falei: vai me dar uma camiseta. Quando comecei a olhar os preços, vocês vão ganhar uma camiseta, mas tá bom, né? Camiseta da Zara deve valer. E essas roupas de marca não tem nada gravado, né? Isso que é o pior. Como é que o pobre gosta? Tem que vir assim, o jacaré era pequenininho. Agora o jacaré tem que vir assim, ó. Né? Para ele poder dizer que é do jacaré. Que é do jacaré, qual é o nome da marca do jacaré? Lacoste. Esse jacaré grande da Lacoste foi feito para o pobre, porque o pobre não se satisfaz com um jacaré pequeno. E tem que ser grande para poder dizer. E aí eu fui entrando e falei assim: não, procura um terno, um sapato, não sei o que. Cara, quando eu botei o negócio... Irmão, recebe aí. Tem coisa que é boa e a gente não usufrui, né? Quando eu entrei lá, eu falei assim: eu vou entrar aqui sempre, mas vou entrar por minha conta. Eu estou caminhando, mas eu vou entrar por minha conta. Entrar todo mundo assim, ó, compra o que você quiser. Porque na hora que eu botei o negócio deu certinho. Meu irmão, você vai nas lojas pega o 42, pega o 44. Quando você sai do negócio, tu sai cheio de coisa na mão, nada deu, tu sai com raiva, reclamando. Não é? É ou não é, gente? É ou não é? Vai na Renner, a esposa contigo, é uma tribulação só. Eu tô gorda, porque eu engordei, essa não dá, a outra não dá, a outra não dá. E você sai chateado de lá. Mas quando tu vai numa loja dessa, tem um negócio que parece que o cara estava te vendo, ele desenhou e fez na hora, entrou assim. E aí como é que ficou? Eu falei: caramba. É esse. E o sapato? Eu falei assim, ploc. Eu falei: que? Recebe aí coisa boa na sua casa, amém? Aquele tênis que está com furo, joga essa desgraça fora, senão tu vai ficar... Meu irmão. Mas eu só tenho esse, é por isso que você só tem esse. Eu lembro quando uma época que eu ia para a igreja, tinha um furo no meu sapato. E eu colava um papelão e pintava de preto. Com jet. Só que eu ia assim para a igreja, né? Quem é dono da promessa? Por quê? Porque na hora de dobrar o joelho, alguém falava: eita, com o sapato. Sempre tem um filho de Satanás para mostrar para você que o teu sapato está furado, né? Já viu essa que você está conversando com alguém, a pessoa fala: aí deixa eu limpar aqui, sabe que está furadinho, né? Aí fica: está furado, né? O que Deus está pedindo que você não consegue entregar? Porque está confortável onde está? Será que chegou a hora de Deus falar: até quando você vai ficar aí? Eu tenho coisa maior para você. O lugar não é atrativo, mas é lá que eu vou fazer. Você pode estar passando o seu maior deserto da sua vida, vai ter água no deserto. O momento que Israel não passou nenhum tipo de dificuldade foi durante 40 anos que eles comeram pão, que eles beberam água, que as suas roupas, suas sandálias não se gastaram. Eu estou falando de uma região que se tu andar de tênis lá, um mês tu fica andando descalço, porque é deserto com pedra. Não faltou nada. Nada vai faltar para você. Abra mão de Ur dos Caldeus. Você sabe por que Deus mandou ele sair também? E aqui eu termino a mensagem. Sabe? Porque Isaac não podia nascer em Ur. O filho, quando estava sendo gerado, ou poderia ser gerado, ele tinha que nascer onde? Em Canaã. Então eu falo assim: eu vou te dar, mas você tem que sacrificar isso aí. Porque o que eu vou te dar não pode ficar aqui. Ele é um patriarca, não desses povos, mas ele é o patriarca, que vai ser um dos patriarcas da nação que virá de ti e dessa mulher estéril. Tem lugar, tem hora, tem dia. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Eu queria que você se alegrasse comigo hoje essa noite.
Deus está comigo aqui na Vila Kennedy. Deus está contigo. Vai sempre estar conosco. Não é o lugar, é quem vai conosco. Tem algo grande esperando você, para onde você não quer ir. Tem algo grande esperando você, para o lugar que você não quer abrir mão. Ah, aqui tá bom nada. Aqui tá bom nada. Deus é fiel. Se você, quando eu confesso para você diante de Deus, eu tenho que confessar o meu pecado, que quando você saiu do emprego, eu falei para a bispa, ela é louca. Ela ganha bem. A gente conversava na madrugada, lembra? Eu faço gabinete de madrugada. Sabia disso? De madrugada. Esse povo é sinistro. De madrugada. Só que quando dá um blade, aí o cara tá assim, você tá aí, já foi. Que até ali o Senhor integrou. Entenda isso, não fica chateado comigo. Quando eu não respondo mais, até aqui o Senhor integrou. E eu falei assim, ela é louca, ficou desempregada. Aí agora, como é que vai ser? Vai pela fé. Abriu mão, foi lá e falou assim, pum, tô saindo. Ela pegou e abriu mão de Ur dos Caldeus, porque não tem porquê. O lugar que a função dela, ela era líder, chefe lá do setor dela. Ela saindo, tipo assim, ela não ia ser mandada embora. Ela não ia ser mandada embora. É um lugar que, tipo assim, tá aqui, vou ficar aqui, tá bem, tô ganhando bem, tô tendo a minha vida, tá tranquilo. Mas ela falou assim, não, eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer curso, eu tenho que ensinar as pessoas lá do outro lado, onde está a sabedoria, o que um brasileiro tem mais sabedoria do que eles para criar. Tem muita coisa envolvida nisso, Renato, não é só você dar aula lá, eu estou falando da sua nacionalidade, estou falando de um americano sentando e ouvindo você falar. As igrejas lá, se você abre uma igreja brasileira, o americano ele não senta para ouvir um brasileiro pregar. Você sabia? As igrejas fora dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, se você for brasileiro, for para lá, você vai alcançar os brasileiros que estão lá. Mas o americano não entra em igreja brasileira. E se eu te falar que Deus já falou comigo que eles vão entrar na minha igreja para me ouvir lá? Quando você sacrifica tem um caminho, tem coisas estão no meio do caminho, vai ter tanta coisa acontecendo, mas a vida é isso. Abraão reclamou, chorou, está demorando, veio, calma, espera, vai. A vida é sobre isso, não é no nosso tempo, na nossa hora, mas Deus tem algo e Ele está te pedindo alguma coisa. Pare de buscar o conforto e busque uma vida de fé. É no desconforto que a gente cresce. Você só cresce desconfortável. Ninguém cresce no conforto. É só quando você está assim, você e Deus, fala, Deus, e agora? Como é que vai ser? Senhor, eu preparei esse curso. Senhor, eu me preparei para essa prova. Senhor, olha para mim. É nesse momento que Deus gosta. Que Deus fala assim, servo bom. Agora quando você vai, você conquista tudo no teu braço, você nunca vai conseguir dar glória a Ele pelo que você está conseguindo, pelo que está acontecendo. Estamos caminhando para 18 anos. 18 anos que nós vamos fazer. Agora a igreja já é adulta. Tudo muda do mês que vem para o final. Já está tudo mudando. Esse ano está um ano extraordinário. A gente está fazendo um monte de coisa. A igreja em movimento. Ontem nós tivemos uma imersão do PDMR, da turma 2. Quem foi? Foi sinistro, não foi? Você poder ver a história das pessoas, a realidade das pessoas. Isso muda a sua vida, irmão. Se você quer uma igreja tipo, uma igreja em São Conrado para ficar ouvindo balela e ter dinheiro, eu estou fora. Eu fui chamado para cuidar de gente, de pessoas. É isso que me satisfaz.
poder ajudar pessoas a mudarem de vida. Ontem foi uma turma que vai marcar minha vida para sempre. Foi muito forte tudo que Deus fez ontem, naquele lugar. Você está disposto a fazer como Abraão? Ou você quer a nação pronta? Tem que construir, gente, na marra, na força, na unha, às vezes. Às vezes você levanta acabado, cansado, desanimado, com dor no corpo, e tem que trabalhar, tem que construir. 90% das vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa, nunca é assim, ai que delícia. Ninguém entra no BRT de manhã e fala assim, ai que coisa gostosa andar de BRT. Ninguém pega um ônibus lotado na Brasil, desses ônibus velhos dando de lado, vendo o chão aqui, ó, e o outro atrás assim, e falando assim, meu Deus, obrigado por essa coisa maravilhosa, porque nós estamos em busca do quê? Da estabilidade. Agora, o que me deixa mais alegre, um aprendizado que eu aprendi com Abraão, não foi a fé de acreditar no filho, foi a fé de largar Ur dos Caldeus. Nem todo mundo está disposto a isso. Pessoas hoje abandonaram as suas velhas vidas para começar suas novas vidas. Abriu mão de Ur para começar de novo. Vai ser fácil? Não. Mas tem uma igreja para ajudar. Talvez você esteja aí no banco há tanto tempo namorando a igreja, perguntou como é que faz ficha de membro, já não sei o quê. Não vou me batizar não, porque eu não sou puro. Uma vez falaram para mim assim, o irmão entrou aqui e falou assim, você é batizado, irmão? Recebendo a pessoa, falou assim, não, eu estou no curso 4 anos. 4 anos? Tem curso para 4 anos de batismo? Se sentar comigo, em 15 minutos eu te explico o batismo. Teologicamente, tá? O batismo é o princípio de tudo. Primeiro eu me batizo para ficar santo. Tem nego ficar santo para se batizar. Não tem sentido. Que teologia louca é essa? O batismo é a primeira coisa que acontece. É deixar a velha natureza lá dentro, ressurgir uma nova natureza e começar uma nova história. Você só vai vencer depois do batismo, que aí pelo batismo você recebe a nova natureza, você recebe o poder do Espírito Santo para vencer. Tem que deixar Ur. Será que tem alguém aqui hoje ainda que ouvindo, no final, quando eu saí da piscina, pensou assim, meu Deus, por que eu não fui? Você sabe se você vai conseguir semana que vem? Quem te garante amanhã que você está vivo? Vai esperar até quando tomar decisões que vão mudar o seu destino? É muito bonitinha essa história de Abraão, mas muito difícil ouvir nessa perspectiva. Deixar o conforto para ir em direção de uma promessa.